Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Eu quero meditar convosco na palavra de Deus, se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 1, do versículo de número 6 ao versículo de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Meus queridos amigos, estamos aqui diante desta palavra, a qual nos traz aqui a respeito da ascensão de Jesus. Sabemos que Jesus, ele veio nesta terra em carne, ele se fez carne, e ele veio com o objetivo de salvar o seu povo dos seus pecados. E Jesus, ele viveu nesta terra durante 30 anos, durante 33 anos. E com 30 anos, Jesus, ele começa o seu ministério. Ele começa a anunciar as boas novas. E vemos que Jesus, aqui, ele tem uma promessa sobre a vida dos seus discípulos. No versículo de número 8, ele faz ali uma promessa aos seus discípulos, que ele enviaria o seu Espírito Santo, né? Que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, para que eles, assim, pela virtude do Espírito Santo, eles pudessem ser suas testemunhas. Para esse objetivo, o Espírito Santo foi enviado, para que assim a igreja pudesse cumprir a sua missão e testemunhar, né, das maravilhas a qual o Senhor Jesus tem incumbido a sua igreja, né, para testemunhar. Essas maravilhas diz respeito àquilo que Jesus tem para as nossas vidas, não somente nesta vida, mas também no porvir. Há inúmeras promessas. Segundo os estudiosos, a palavra de Deus há mais de 7.000 promessas. Que diz respeito a mim, que diz respeito a você. E nós, como testemunha de Jesus Cristo, nós fomos chamados para anunciarmos estas promessas, para anunciarmos, né, aquilo que o Senhor Jesus tem para mim e para você, né? Primeiramente, o Senhor Jesus, somos tuas testemunhas para dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus, ele batiza o homem no Espírito Santo. Ele prepara a vida desse homem e leva esse homem para o céu. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Ele nos encontrou envolto, emaranhado, embaraçado, num lamaçal de pecado, mas mesmo assim, não olhando para a nossa aparência, não olhando para o nosso estado
lamentável, nosso estado miserável que nós nos encontrávamos. Ele estendeu para nós as suas mãos, e com mãos fortes Ele nos tirou desse lamaçal, colocou os nossos pés sobre uma rocha, colocou os nossos pés sobre as suas promessas e nos mandou caminhar. E assim nós devemos fazer, né? Vemos que Jesus, após ele ressuscitar, agora vemos seus discípulos se dispersaram devido a este acontecimento que aconteceu, né, na vida de Jesus. Mas agora vemos que havia 2 discípulos, né, que ali caminhavam e conversando entre si. Esses 2 discípulos, falando daquilo que havia acontecido, eles estavam contristados, estavam tristes, falando dos acontecimentos que tinha acontecido. E agora Jesus se coloca do lado desses 2 discípulos, e vendo eles falando sobre aquilo, Jesus ele dirige a palavra àqueles discípulos a respeito do que eles falavam. E eles falavam: és tu por acaso, né, um peregrino, um forasteiro que não conhece a respeito de Jesus, que era poderoso em obras diante de Deus? E Jesus agora ele dirige ali uma palavra de exortação para a vida deles. Jesus ele diz no versículo número 25 do capítulo número 24 de Lucas, ele diz a eles: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava que dele lhe achava em todas as escrituras. Jesus mais uma vez dando o exemplo de como seus discípulos deveriam se portar. Aqueles que eram seus discípulos, eles deixaram que a promessa, o ensinamento de Jesus se perdessem. E foi necessário Jesus relembrar eles das promessas, relembrar eles de tudo aquilo que os profetas, de tudo aquilo que Moisés e os profetas, que as escrituras falavam a respeito dele. E eles puderam, por mediante agora ali esta exortação de Jesus sobre as suas vidas, eles puderam relembrar, eles puderam ali agora reconhecer Jesus e relembrar das promessas. E agora ali, cheios de esperança, eles vão agora, né, cumprir aquilo que Jesus lhes tinha prometido, né? E a promessa diz respeito que Jesus ele ressuscitaria ao 3º dia. Essa promessa diz respeito desta tão gloriosa esperança que Jesus nos traz, que pela sua ressurreição nós temos essa certeza, somos salvos e somos livres de toda condenação. Então nós podemos, assim como ali aqueles discípulos no caminho de Emaús, relembrar, recordar as promessas de Jesus, por intermédio agora das suas testemunhas, e ser também sua testemunha. Nós podemos ser útil dentro do propósito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Nós podemos desfrutar das suas promessas. Eu convido você que ouça esta palavra nesse dia de hoje. Que você também, assim como nós, creia nessas promessas. E também se levante para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Assim eu deixo esta meditação, e que o Senhor nosso Deus e nosso Pai abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.